Olá, internautas! Estamos aqui com mais um programa, Isso é História, e desta vez estamos convidando o historiador Leonardo Paiva para discutir conosco sobre a circulação governativa no Brasil colonial, nas capitanias de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, Ceará. Trouxemos aqui o historiador, professor, pesquisador Leonardo Paiva, que vai iniciar a nossa entrevista de hoje respondendo uma pergunta que é recorrente a todos que aqui são convidados. Quem é Leonardo Paiva? Bem, professor, boa tarde, muito obrigado, né? Gostaria de começar agradecendo por esse espaço, de estar aqui dialogando sobre história, não é? De poder estar aqui divulgando um pouco sobre o conhecimento histórico que é produzido, não é? E, bem, essa pergunta, quem é Leonardo Paiva, não é? Que é uma pergunta tão, às vezes, simples, mas que ao mesmo tempo tem uma profundidade gigantesca, não é? Dizer quem nós somos é fazer um resgate histórico de nosso passado, de nossa identidade e desenvolver toda uma construção, não é? Uma construção intelectual, uma construção emocional, uma construção histórica como um todo. E bem, o que poderia dizer? Que Leonardo é uma pessoa extremamente realizada com aquilo que faz, né? Eu sou um historiador, sou professor de história e como eu posso dizer sobre mim? Que eu sempre, desde quando eu era adolescente, né? Na minha época que eu fui estudante no ensino médio do Instituto Federal, na época era o Cefet ainda, em termos de preparação para o vestibular, ainda na época que não era o Enem, mas sim o vestibular, eu tinha decidido de princípio não fazer história, não é? Minha opção inicial nesse processo seletivo do vestibular era fazer direito. E meu objetivo fazer direito não era porque eu queria ser advogado, juiz ou atuar no direito em si. O meu objetivo específico era bem diferente, né? O meu objetivo era meu caminho se desviou muito ao longo da minha trajetória. O meu objetivo de princípio era me formar em direito e prestar concursos públicos. Eu queria ser um funcionário público do direito, não especificamente atuando como juiz ou advogado. E nessa época do vestibular, não tinha, tinha, não é, as provas discursivas, que eram focadas de acordo com a área que você queria se formar. No caso de direito, né, era de humanas, então tinha uma prova discursiva de história, tinha prova discursiva de geografia, prova discursiva de inglês, e com isso as pessoas tinham que estudar bastante para essas temáticas específicas. E nesse processo de preparação para o vestibular, né, estudando principalmente história e geografia, foi que eu fui percebendo o quanto que eu realmente gostava daquilo, de história, não é? Eu falo isso não com muito orgulho, mas durante o meu ensino médio eu não era dos alunos mais brilhantes, né? Não era um aluno muito comportado, às vezes era um aluno até um pouco relapso, mas aí nessa minha preparação para o vestibular, que eu vi que era aquele momento de agora a coisa vai ficar séria, não é? Então eu tenho que tomar rumos para a minha vida. Então, nessa preparação para o vestibular, que eu tive esse contato, essa responsabilidade maior com os estudos, então eu tive esse contato mais aprofundado com a história e fui vendo que como aquilo era encantador para mim, não é? Cada conteúdo que eu ia estudando, que eu ia discutindo com colegas meus que também estavam se preparando para o vestibular, eu ia ficando mais e mais apaixonado. E foi então que, com o passar dos meses dessa preparação do vestibular, que começou a me surgir a ideia. E se eu fosse trabalhar com isso que eu estou gostando tanto de estudar? Porque eu acho que um dos grandes objetivos da vida das pessoas, não é? É de ser feliz com aquilo que faz. Que o trabalho não seja simplesmente uma obrigação, né? Que o trabalho ele seja uma fonte de alegria também. Que você saiba aproveitar daquele trabalho, não simplesmente para obter recursos dele, mas também para viver bem com aquilo, não é? Então eu comecei a me questionar, e se eu decidisse mudar tudo o meu caminho aqui e prestar o vestibular para história, não é? Trabalhar com história. Então, de princípio, a ideia de ser professor também não tinha surgido à cabeça, apenas o foco era história, que era o que realmente tinha feito os meus olhos brilharem.
Então eu comecei uma saga, digamos assim, não é, de conversar com diversos professores meus para falar sobre como é que era a experiência de ser professor, não é? O que é que eles poderiam me dar de dicas, conselhos para uma pessoa que estava curiosa em saber, né, e talvez adentrar nesse mundo da docência. E foi aí que, conversando com esses vários professores, não é, e continuando naquele ritmo de estudo para o vestibular, estudando muito história principalmente, que eu fui chegando à conclusão: eu quero ser professor. É isso, não vou mais fazer direito, eu não quero mais ficar prestando concursos públicos aleatórios, né? Eu quero estudar história, trabalhar com isso e ser professor. E assim, nessa minha caminhada de conversas, de preparação ainda, né, para entrar na história, conversando com alguns desses professores, uma temática que era meio que recorrente nessas conversas era a questão de como que ser professor envolvia uma questão social, né, da importância do papel social do professor. E que aquele trabalho não era simplesmente mais um trabalho na sociedade, mas o trabalho na sociedade, não é? De como que o professor era aquela figura realmente importante em tantos aspectos da nossa sociedade. Foi aí, então, que eu realmente cravei: eu quero ser isso. Eu quero poder contribuir para a nossa sociedade de alguma maneira, e ainda mais trabalhando com um assunto que, em termos de estudo teórico, me encantava tanto. Foi então que surgiu daí a ideia do Leonardo Professor, né? E hoje, quando eu quero explicar quem sou eu, me definir como eu sou, eu digo logo: eu sou professor, não é? O professor é algo que me define, é algo que me motiva, que me move. Então, nesse sentido, quando se pergunta quem é Leonardo Paiva, eu respondo: professor de história. É isso que eu sou. Bacana, Leonardo. Feliz. Muito bacana esse seu prazer, seu gosto, né, pela atividade professoral, sua identificação. Mas, Leonardo, fala aí sobre essa sua trajetória acadêmica e por que você optou, né, em fazer história. Eu acho que você falou um pouco já sobre isso, né? Mas a tua trajetória acadêmica, discorra um pouquinho sobre isso. Sim, eu realmente falei um pouco já, né, como por que eu escolhi fazer história, mas aí, de princípio, quando eu decidi que finalmente iria realizar história, era porque eu queria ser professor. No entanto, quando eu entrei na licenciatura em história, uma coisa que eu tinha deixado muito claro para mim mesmo já é que eu iria terminar a licenciatura, e da licenciatura eu iria continuar me especializando, né? Eu iria seguir, de princípio, uma trajetória acadêmica, fazendo mestrado e doutorado, porque a ideia era me qualificar o máximo possível para que, a partir dessa qualificação profissional, eu pudesse exercer, né, desempenhar esse papel de professor de uma forma mais preparada possível, não é? Então, assim que eu terminei a minha licenciatura em História em 2015, eu ingressei no mestrado em 2016, fiz o mestrado aqui na própria Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Em 2018, quando eu concluí o mestrado, eu também fui aprovado no processo do doutorado, agora lá no Rio de Janeiro, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, não é? Na UERJ. E o porquê de eu ter ido lá para o Rio de Janeiro é porque, na época, aqui na UFRN, nós ainda não tínhamos o programa de doutorado, não é? Tinha apenas o mestrado. Então, eu terminei passando por essa experiência no Rio de Janeiro do doutorado. Mas, assim, eu considero que foi uma experiência muito boa, muito enriquecedora, não é? Porque isso é algo que a minha orientadora, a professora Carmen Alvear, aqui na graduação e no mestrado, comentava muito, que era muito importante que os alunos, eles, principalmente no doutorado, tivessem essa oportunidade de ser orientado por outros professores, né, de conhecer outros programas, para trocar as experiências e ampliar os horizontes, não é? Então, essa minha experiência lá no Rio de Janeiro, entre os anos de 2018 e 2022, foi extremamente enriquecedora, porque eu pude realmente conhecer novos professores, participar de eventos específicos que aconteciam apenas por lá, que se eu tivesse por aqui seria mais difícil, né, em questões burocráticas, de conseguir esse deslocamento constante. E assim,
a minha área de atuação nas minhas pesquisas foi sobre a América Portuguesa, não é? O chamado Brasil colonial. E nesse campo específico, o Rio de Janeiro é um grande centro historiográfico, não é? As principais produções desse campo vêm principalmente das universidades do Rio de Janeiro. Então, eu poder ter contato com grandes nomes da área, porque eu pude conhecer vários desses professores que durante a graduação e o mestrado eu tive acesso aos seus capítulos, aos seus livros. Então, poder conhecê-los pessoalmente, não é, trocar ideias com eles, participar de eventos, foi algo extremamente enriquecedor para mim. E assim, terminando a minha trajetória acadêmica, terminando entre aspas, não é? Quando eu terminei o doutorado, eu pensei, e agora? Terminou o doutorado, aí na época que eu estava para finalizar o doutorado, eu não tinha ainda nenhum emprego, até porque como eu era bolsista, não é? Você como era ser bolsista de doutorado, do mestrado, de princípio você não poderia ter alguma outra fonte de remuneração, você não poderia trabalhar, não era uma dedicação exclusiva para a pesquisa. Então quando eu estava terminando o doutorado, começou a bater aquele medo. E agora? Eu vou terminar o doutorado e não tenho um emprego. O que é que vai ser de mim? Aí eu fiquei um pouco nesse desespero, não é? De pensar, vai chegar o próximo ano, vai terminar o doutorado, vai terminar a minha bolsa e eu não tenho mais o que fazer nesse momento, né? A não ser distribuir meu currículo, tentar buscar alguma vaga em escolas ou em concursos que aparecerem. E assim eu comecei a minha saga, né, nesses últimos meses de doutorado, na busca de uma oportunidade de trabalhar, porque eu passei todos esses anos me formando exatamente para me preparar para entrar finalmente na sala de aula. E de princípio, eu terminei tendo uma certa dificuldade, porque isso, na verdade, eu acho que muitos colegas meus também passaram por isso, né, na verdade, porque esses colegas que optaram por seguir de princípio uma trajetória acadêmica, como não possuía um currículo tinha no currículo, na verdade, né, títulos que, tudo bem, são muito importantes, que faz os olhos às vezes brilhar da pessoa, não é? Mas, no geral, uma coisa que era essencial e a gente não tinha era a experiência, né? A experiência do trabalho, para a experiência como professor, era totalmente, e é totalmente essencial. E como eu não tinha isso, eu tive muita dificuldade de me inserir no mercado de trabalho de início, não é? Até que surgiu uma oportunidade em 2022 de trabalhar não como professor, mas como pesquisador, não é? Fazendo pesquisas históricas genealógicas para uma empresa que trabalhava com esse tipo de serviço. Então, em 2022, eu trabalhei para essa empresa como pesquisador, né, historiador e pesquisador, desenvolvendo pesquisas familiares, pesquisas genealógicas do período colonial até os dias recentes, não é? Mas até que em 2023... eu fui aprovado em um concurso para ser professor de um município aqui do estado do Rio Grande do Norte e tive finalmente, né, aquela minha primeira grande oportunidade de entrar em sala de aula como professor oficial. E desde 2023 para cá, eu venho trabalhando, e nesse momento eu sou professor da rede estadual, né, do ensino básico, e estou me sentindo extremamente realizado de finalmente, depois de todos esses anos de formação, estar tendo a oportunidade de pôr em prática esse conhecimento que eu adquiri ao longo da minha trajetória acadêmica. Maravilha, professor. Você se especializou em História do Brasil. História do Brasil colônia, na história da América Portuguesa. Por que você escolheu esse recorte espacial e cronológico? Quando eu entrei na graduação, e eu já sabia, não é, que eu queria fazer mestrado e doutorado, no meu primeiro ano, eu não tinha ainda a certeza do que é que eu iria fazer essa pesquisa, não é? Até porque eu nem sabia como é que de fato era uma pesquisa histórica, era um calouro, não é? Então, naturalmente, os meus conhecimentos eram extremamente limitados. Mas aí, eu lembro da disciplina que se chamava Historiografia Brasileira, que eu paguei no segundo semestre do curso, e com esse contato com essa temática da historiografia brasileira, conhecendo um pouco mais sobre a história do Brasil, foi que o brilho aumentou ainda mais pelo conhecimento histórico, né? Que eu fui percebendo, nossa, como a história do Brasil é uma história rica, né? Uma história tão interessante. E ainda mais que nós vivemos
muitas pessoas têm aquele, como se fala, de síndrome do vira-lata, não é? De não valorizar coisas nossas, não valorizar tradições nossas, não valorizar nossa cultura. Então, nesse sentido, você defender a história do Brasil como um elemento de grande importância é até mesmo um posicionamento político, eu vejo, sabe? A gente se especializar em história do Brasil e conhecer melhor o nosso passado. Então, com a disciplina de historiografia brasileira, que eu tinha chegado à conclusão. Eu quero conhecer mais sobre a história do Brasil. Aí restava saber o que exatamente da história do Brasil. E nesse sentido, foi quando eu paguei a primeira disciplina na carga que a gente tem, né, de disciplinas da universidade. A primeira disciplina sobre a história do Brasil é exatamente Brasil Colônia, né? Que vai seguindo o recorte cronológico, tem o Brasil Colônia, depois o Brasil Império, aí Brasil República 1 e República 2. Aí o Brasil Colônia terminou sendo a primeira disciplina que eu tive contato de fato sobre a história do Brasil. E com essa disciplina, eu realmente percebi, discutindo os textos, na época era a professora Carmen Alvear que ministrava essa disciplina, e foi discutindo os textos da disciplina, não é que eu fui percebendo como que aquilo realmente me encantava, não é que eu percebi que o período colonial era um período que realmente fazia ter uma vontade de conhecer mais. Até porque o período colonial tem por si só uma dificuldade natural de se construir a história com relação às fontes, não é? Porque a construção do ensino, do conhecimento histórico se dá por meio das fontes. E no período colonial, né, que muitas vezes para ter acesso a informações de 300, 250 anos atrás, você conseguir fontes para esse período era uma dificuldade muito grande. Então, essa questão de conseguir, era quase como uma caça ao tesouro, não é? Isso era algo também que eu achava bastante interessante, porque ao mesmo tempo que trazia uma dificuldade para o trabalho historiográfico dessa área, também trazia, de certa forma, uma emoção a mais, não é? De que quando você conseguia achar aquele documento que tinha uma informação que você estava procurando, aí vinha aquela felicidade quase como se você tivesse achado um pote de ouro, não é? No meio de uma floresta. Então, essa busca por documentos que de alguma maneira dialogavam ou demonstravam informações que você estava atrás, era algo muito, como posso dizer, empolgante, não é? Então, misturou a questão dessa busca por documentos, que eu achava muito interessante, eu gostava bastante de ficar dias e dias, horas e horas vasculhando diversos documentos em busca de alguma informação específica, juntamente com os conteúdos em si sobre a história do Brasil colonial. E assim, o Brasil colonial, dentro desse recorte mais abrangente, né, está na chamada Idade Moderna. E a Idade Moderna é um período histórico que eu gosto muito também, não é? Do período da formação dos estados modernos, com as grandes navegações, as trocas culturais que aconteciam com esse processo, não é? Não só trocas, mas também imposições culturais. Foi um processo de circulação de ideias e de culturas muito amplo, né? Era o que alguns historiadores dizem que foi o início da globalização de fato, né? Esse período. Então, dentro desse recorte mais abrangente, que era a Idade Moderna, que eu já gostava bastante, e conhecer o Brasil dentro desse recorte foi o que terminou, né, chamando mais a minha atenção, que terminou me atraindo mais. E sem contar que o período colonial, se pode dizer que foi o período como que o Brasil começou a sua formação. Agora, claro, temos que ter o cuidado de achar que a história do Brasil começou no período colonial. Não, a história do Brasil, nós já tínhamos os povos nativos daqui há centenas de anos anteriores à chegada dos portugueses. Mas aí com a chegada dos portugueses, que passa a ter esse contato cruzado de culturas, que passa a ter todo um processo de transformação, é o que de fato vai determinar o que o Brasil é hoje, não é? Então nós somos muito fruto do processo do que aconteceu no período colonial. Agora, claro, mais uma vez, não é muito importante destacar a questão que nesse período colonial, o que aconteceu aqui, não estou querendo romantizar de forma alguma, né? Porque foi realmente um processo de extermínio que aconteceu dos povos portugueses com os povos indígenas que aqui habitavam. Mas aí o meu encanto é exatamente de conhecer todos os processos no sentido de construção de um processo histórico, não é? Então é algo que realmente me encantava de entender melhor a construção desse processo histórico. E acredito que
foi isso aqui que me fez escolher, não é? Esse meu recorte cronológico e espacial. E o que você estudou ao longo dessa trajetória? Bem, quando eu estava na graduação, eu fui, a partir do 5º ou do 6º período, eu entrei no laboratório de pesquisa da UFRN, não é? O Laboratório de Experimentação em História Social, que é coordenado pela professora Carmen Alvear, que era professora de Brasil Colônia na época. E nesse laboratório, o foco, não é, era exatamente pesquisas sobre a temática da história colonial da América Portuguesa. E com isso, quando eu cheguei lá de início, lá tinha um grande projeto, né? Ainda tem, na verdade, esse grande projeto, que se chama Plataforma Silbe, que é um estudo sobre as sesmarias do Império Português. As sesmarias, para caso alguém não esteja familiarizado com isso, era basicamente um título de doação de terra em que o rei concedia para uma pessoa cuidar de um determinado território, de uma determinada terra, em nome do rei, tá? A terra não seria oficialmente da pessoa, era como se o rei estivesse emprestando aquele território para a pessoa cuidar dele. No entanto, apesar de ser o foco principal desse laboratório ser isso, a professora Carmen dava essa liberdade para que seus orientandos, caso tivessem alguma temática específica que tivessem interesse em desenvolver, não é, conversasse com ela para que assim se aprofundasse. No entanto, aí quando eu entrei no laboratório, eu ainda não tinha muita certeza sobre o que exatamente eu iria estudar nesse Brasil colonial. Até que um dia a professora Carmen surgiu com a ideia de criar um livro de capítulos, não é? Com o pessoal do laboratório. Ela chegou assim mais ou menos, gente, a ideia é eu quero organizar um livro aqui que cada um trabalhe com alguma temática sobre o período colonial. Aí ela foi assim, você vai falar o quê? Você vai falar o quê? Aí quando chegou para mim, você, Leonardo, qual vai ser a sua pesquisa? Sobre o que você quer pesquisar? E aí, como eu ainda não sabia, aí foi conversando com ela nesse aspecto sobre o que é que eu poderia produzir ali, que ela deu a sugestão na época, não é? Que era estudar as trajetórias dos governantes coloniais. E no caso específico, da capitania do Rio Grande do Norte. Isso porque, nesse período, antes na verdade, não é? Desde o início dos anos 2000, o estudo das trajetórias dos governantes coloniais passou a ser algo muito em voga, não é? Os historiadores começaram a dar bastante foco nessas trajetórias governativas, ou então trajetórias administrativas. Mas a questão é que esses estudos, na maioria das vezes, estavam concentrados nos vice-reis, nos governadores gerais, não é? Já no caso aqui para o Rio Grande do Norte, que os nossos governadores coloniais recebiam o título de capitão-mor e não de governador, que seria uma espécie de figura subalterna, digamos assim, dessa hierarquia administrativa, não se tinha nada sobre isso, não é? Foi então que aí eu achei bastante interessante a indicação que ela fez e eu topei, não é? Eu decidi, é sobre isso que eu quero estudar. As trajetórias dos capitães-mores do Rio Grande do Norte. Então, com esse pontapé inicial que a minha pesquisa começou lá pelos anos de 2014, aproximadamente, e de lá para cá eu fui só me aprofundando cada vez mais com temáticas que estão intimamente relacionadas a essa questão da trajetória governativa, não é? E é importante ressaltar aqui para vocês, tá certo? Que antigamente na produção mais clássica da historiografia, perdão, o que acontecia? Existiam muitos trabalhos biográficos, não é? Que o foco era criar uma espécie de narrativa histórica sobre um personagem com o objetivo de enaltecer aquele personagem, não é? De criar uma história quase que heróica sobre aquele personagem. Aí as trajetórias governativas, que começou a entrar em voga, principalmente dos anos 2000 para cá, não é nessa mesma pegada, não é nessa mesma perspectiva de construir uma história biográfica propriamente dita. A ideia das trajetórias governativas é você entender uma lógica de governo por trás desse deslocamento governativo dos indivíduos. Isso porque, no período colonial, Portugal era um lugar minúsculo comparado ao Brasil, por exemplo, não é? E todas as outras possessões ultramarinas. Portugal possuía possessão nas Américas, não é? Possuía possessões na África, possuía possessões na Ásia. Então Portugal estava presente em diversas localidades do globo. E a população portuguesa
era uma população muito pequena, né? Então, como que Portugal iria conseguir manter o controle de uma espacialidade tão ampla, não é? Ele não poderia simplesmente pegar boa parte de sua população e enviar para esses vários locais, né? Tinha que ter uma estratégia, tinha que ter uma espécie de método muito bem pensado para articular todos esses lugares de uma forma governativa. Então, o que é que Portugal fazia? Normalmente ele selecionava alguns poucos indivíduos, não é? Que iriam ser enviados para o governo de alguma conquista dessa ultramarina. E o que era muito comum era que esse indivíduo passasse alguns anos em algum lugar, depois ele saía desse lugar enviado para governar um outro local, aí passava mais uns 3, 4 anos nesse outro local, depois ele era enviado para outro local. Então existia um reaproveitamento dessas experiências governativas que esse indivíduo tinha, porque a ideia da coroa portuguesa era o quê? Era construir todo um aparato de conhecimento por dessas pessoas, não é? Para que cada vez mais, quando elas fossem governar um espaço diferente, ela viesse carregada de uma bagagem de experiências, de conhecimentos, que possibilitasse um melhor governo naquela nova localidade. Então, o que era muito comum de acontecer no período moderno, não é? Era que uma mesma pessoa fosse governadora de vários locais diferentes, muitas vezes em continentes diferentes, não é? Teve gente que foi governador na Índia, teve gente que foi governador em alguns lugares da África e também aqui na América Portuguesa. Então, essa trajetória administrativa, quando a gente começa a estudar esse deslocamento desses indivíduos, a gente começa a ter um entendimento melhor do que eu chamo de uma lógica governativa, tá certo? Então a trajetória, ela serve, na verdade, é como uma espécie de um meio de um entendimento maior. A trajetória governativa, ela não é o fim de uma pesquisa, não é? Ela é um meio. E bem, ok, meu amigo. Maravilha. Como foi que você chegou a esse seu objeto de pesquisa? Como eu cheguei ao objeto de pesquisa? Foi basicamente como a professora Carmen fez a indicação do livro, não é? Da temática de pesquisa. Foi então que aí eu fiz o meu recorte, não é? Do que é que eu precisaria estudar. E aí a busca por esses conhecimentos, na verdade, foi uma questão muito mais documental, não é? Como conseguir documentar essas informações. Porque, como eu tinha mencionado, a produção historiográfica, ela é feita com base em documentos, né? Nós não podemos produzir história sem o documento. A fonte é o elemento-chave essencial do historiador. Então, o meu primeiro desafio foi a busca por esses documentos. Como construir isso, não é? E aí que entrou um chamado Projeto Resgate. O que foi o Projeto Resgate? O Projeto Resgate foi um projeto, né, realizado em parceria de Portugal com o governo brasileiro, para que vários documentos históricos que estavam presentes no chamado Conselho ou Arquivo Histórico Ultramarino de Portugal, eles fossem digitalizados, para que assim as universidades brasileiras tivessem acesso a esses documentos. Porque na década de 80 e 90, fazer pesquisa sobre o período colonial era extremamente complicado, porque uma parte muito significativa desses documentos estava em Portugal. Aí como é que uma pessoa, muitas vezes, um estudante de pós-graduação, que não possuía os recursos financeiros para fazer uma viagem para Portugal, né, conseguiria desenvolver suas atividades? Era praticamente impossível. Então a ideia desse projeto Resgate foi exatamente de democratizar o acesso à informação, né? Foi digitalizar esses arquivos que estavam lá em Portugal para que todas as universidades brasileiras, né, as universidades federais e estaduais, tivessem acesso a essa documentação. E de princípio elas foram gravadas em CDs que foram compartilhados, né, com todos os departamentos de história. Mas posteriormente, com o avanço da tecnologia, e nisso eu sou muito agradecido por esse avanço, né? Esses documentos, além de estarem disponíveis por esses CDs que foram gravados, também foram disponibilizados em sites, né? Então, por meio de um acesso a um site eletrônico, você tinha acesso a uma documentação gigantesca, extremamente rica e muito bem organizada já. Então, com isso, foi possível, e na verdade, depois
do projeto Resgate, aconteceu um boom, digamos assim, né? Explodiu as pesquisas sobre o Brasil colonial. Porque realmente como facilitou e muito o acesso a essa documentação que antes era tão complicado, não é? Então o acesso à documentação do projeto Resgate foi essencial para o meu desenvolvimento da minha pesquisa. E aí, a partir de então, eu comecei a fazer o levantamento dessa documentação, né? Existe mais um... Ainda bem também, sou muito agradecido por isso, porque eu peguei um momento maravilhoso para se desenvolver a pesquisa colonial. Porque junto também desse projeto Resgate, foram desenvolvidos catálogos, né, de informações sobre cada capitania. Ou seja, alguns professores por universidades federais, né, eles foram selecionados para trabalharem na catalogação desses documentos. Então, eles fizeram todo um trabalho gigantesco de olhar documento por documento e a partir disso separá-los por temáticas, né? Dizer, documento da referência tal é sobre tal assunto. Aí faziam um pequeno resumo sobre o documento. E assim eles construíram um catálogo enorme contendo todos os documentos por capitania. Aí aqui no caso do Rio Grande do Norte, por exemplo, tem o catálogo dos documentos avulsos do Arquivo Ultramarino referente à capitania do Rio Grande do Norte. E nesse catálogo simplesmente está lá a lista de todos os documentos com um pequeno resumo do que é que se trata esse documento. Então isso daí foi uma ferramenta maravilhosa de pesquisa que facilitou o trabalho do historiador, assim, de uma forma quase que infinita. Nesse sentido, eu me considero muito agradecido ao trabalho desse projeto, né, dos professores envolvidos nele. Então, a partir dessa catalogação que eles fizeram, eu pude estudar melhor esses documentos, fazer um levantamento de todos eles, não é? Buscando documento por documento que possuísse as informações que eu estava atrás. Agora, claro, esse catálogo ele é importantíssimo e riquíssimo, mas tinha limitação, não é? Pois muitas vezes um documento ele era enorme e não tinha como você resumir tudo que tinha nele. Então, mesmo você vendo aquele resumo, o conteúdo mesmo do documento era muito maior do que aquele resumo realmente demonstrava. Então foi um trabalho que eu chamo assim de trabalho de formiguinha mesmo, não é? De você sair olhando cada documento, folheando as páginas digitalmente, não é? Folheando digitalmente as páginas atrás dessas informações, para que assim eu finalmente pudesse ter um material concreto que eu pudesse fazer e desenvolver o meu trabalho, não é? E que contribuição o seu trabalho trouxe do ponto de vista da pesquisa histórica? Sim. E isso daí é uma pergunta importante, porque até mesmo quando a pessoa vai fazer as entrevistas para mestrado e doutorado, essa é uma questão que muitas vezes a banca faz, não é? Por que que o seu trabalho deve ser aceito aqui? Qual é a contribuição que ele vai trazer? O que é que tem de novo nisso tudo, não é? E nesse sentido, a parte do meu trabalho, como eu tinha comentado um pouquinho antes, tinha como foco as trajetórias governativas. E as trajetórias governativas, apesar de ser um assunto que estava, entre aspas, assim, na moda, né, nas décadas de 2010, no início dos anos 2000 também, era uma moda que estava muito focada principalmente nos estudos lá do Rio de Janeiro, nos estudos, às vezes, de Minas Gerais também, muito pouco de Pernambuco, mas alguma coisinha assim de Pernambuco ainda. Mas, enfim, eram estudos que eram muito focados nas principais capitanias daqui, não é? E com os principais nomes. Eram pessoas que estavam preocupadas em estudar os vice-reis da Bahia, depois os vice-reis de Rio de Janeiro, não é? Alguns governadores também do Rio de Janeiro, alguns poucos também de Pernambuco, mas no geral não existia um trabalho mais sistematizado que envolvesse primeiro figuras consideradas subalternas nessa administração política, não é? Que eram no caso os capitães-mores daqui do Rio Grande do Norte, não existia nenhum trabalho que falasse sobre isso, sobre eles. E também tinha a questão do que esses capitães-mores, quando eles eram escolhidos, eles passavam por um processo, não é, de recrutamento, de seleção, em que várias pessoas tentavam se candidatar a esse posto. E aí, se os capitães-mores que foram escolhidos para o Rio Grande do Norte e para o Ceará, no caso, que no meu mestrado eu estudei de princípio Rio Grande do Norte e Ceará. Então, se os capitães-mores que ganharam esses concursos, não é, que de fato foram escolhidos, já não tinha praticamente estudo nenhum sobre eles, imagina aquelas pessoas que tentaram concorrer àquele cargo, não é, e não conseguiram.
são roxos totalmente esquecidos da história. Então o meu trabalho, além de destacar uma região que pela historiografia era ignorada, eu ainda também dei destaque àquelas pessoas que seria a periferia da periferia desse processo historiográfico, não é? Que seriam aquelas pessoas que tentaram assumir o governo e não conseguiram. Maravilha. Inclusive, você trabalha um conceito, né, em sua pesquisa, que é o conceito de hierarquias espaciais. Você pode deixar mais claro assim, o que significa esse conceito? Sim. As hierarquias espaciais foi um conceito realmente muito importante na minha pesquisa. Eu falei sobre as trajetórias, não é? Que era como se fosse uma espécie de metodologia de pesquisa, estudar as trajetórias administrativas. E isso tem toda uma relação com as chamadas hierarquias espaciais ou então hierarquias territoriais. A minha pesquisa, o recorte cronológico dela, envolvia os séculos 17 e 18. E nesse período, na Europa, não é? A Europa era o que era chamado de uma sociedade de antigo regime. E o que era uma sociedade de antigo regime, não é? Era aquela sociedade baseada numa estratificação social, de hierarquias, de privilégios, não é? De classificações sociais. Era uma sociedade em que qualquer símbolozinho de distinção era amplamente valorizado, amplamente glorificado. Não é? As pessoas lutavam para possuir qualquer tipo de diferenciação social nessa sociedade de antigo regime. E assim, tudo era hierarquizado, inclusive o espaço. E é nesse sentido que a minha pesquisa tentou trabalhar o espaço como um foco privilegiado de estudo também, não é? Até porque isso é muito fruto do campo de atuação do nosso programa de pós-graduação aqui na UFRN, que é História e Espaços. Então o espaço, nas nossas pesquisas, ele não pode ser visto simplesmente como um campo de atuação apenas, um lugar onde a história ocorre. Não, o espaço, ele é o próprio personagem histórico também. Então, nesse sentido, quando se trabalha com a hierarquia espacial, é a ideia de como que aquela sociedade chamada de antigo regime também hierarquizava os espaços, tá bom? Os espaços, eles eram dotados de valores diferentes, não é? Alguns lugares eram mais valorizados do que outros. No caso, pensando a América Portuguesa, não é? Existe toda uma estruturação política, administrativa, que ela está de acordo com esses critérios de hierarquia espacial. Por exemplo, nós tínhamos uma divisão básica, que era o que eram as capitanias, certo? E as capitanias, elas eram classificadas como capitanias gerais e gerais ou principais, não é? E capitanias subalternas. Então, tínhamos essas duas divisões, as capitanias principais e subalternas. E essa divisão administrativa, ela refletia também uma hierarquia, não é? Agora sim, é uma coisa que é importante frisar sobre essa questão, que algumas vezes eu fui questionado no desenvolvimento da minha pesquisa, quando eu falava assim, a capitania do Rio Grande do Norte tinha características de uma chamada capitania subalterna, nesse jogo de hierarquias. Aí algumas pessoas falavam às vezes, mas você, com uma afirmação desse tipo, não está trazendo uma ideia de desvalorização do seu objeto de estudo? Aí a minha resposta é, não, você constatar que existia uma hierarquia social que classificava aquele espaço, aquele lugar como subordinado ou menos importante, não significa que eu estou desqualificando o meu objeto. O que eu estou fazendo, na verdade, é analisando a percepção do período dos agentes envolvidos, não é? Então, quando a gente trabalha com essa percepção das hierarquias espaciais, a gente está querendo entender como é que era essa lógica, essa razão de mundo que as pessoas possuíam naquele período. Então você dizer que uma capitania era considerada menos importante do que outra, você não está de forma alguma desqualificando aquele objeto de pesquisa. Você está simplesmente fazendo uma análise das percepções do período. Então, nesse sentido, meu trabalho não tem nenhum problema com relação a essa questão de considerar, de desqualificar objetos de pesquisa, não é? Mas eu acho importante trazer isso porque já foi um questionamento feito a mim algumas vezes. Então, assim, a ideia da hierarquia espacial
é exatamente a ideia de que nós temos que ter a percepção, né? Nós temos que entender que a percepção daquelas pessoas era de classificar tudo segundo hierarquias. E com os espaços não eram diferentes. Por exemplo, na minha pesquisa eu trabalho Pernambuco, Paraíba, Rio Grande e Ceará. Dentro dessas 4 capitanias, Pernambuco era classificado como uma capitania principal. Ceará, Paraíba e Rio Grande eram classificadas como capitanias secundárias ou subalternas, não é? Então, nesse jogo de hierarquias, existia sim uma diferenciação entre elas. E essa diferenciação ficava evidenciada de diversas formas. Por exemplo, o governador de Pernambuco, ele recebia o título de governador. O governador do Rio Grande do Norte, o governador da Paraíba e do Ceará, não recebia o título de governador. O título era Capitão-Mó. Então, pelos próprios títulos que essas pessoas recebiam, demonstravam essa hierarquia. Um outro elemento que eu percebi também dessa hierarquia diz respeito ao salário, não é? Ou o soldo, que é o termo técnico usado na época. O soldo dos governantes de Pernambuco eram muito superiores aos soldos dos governantes da Paraíba, do Ceará e do Rio Grande. E por fim, mais um elemento que eu pude constatar diz respeito à qualificação social desses governantes. No geral, os governadores de Pernambuco eram pessoas que possuíam título de nobreza, não eram fidalgos, às vezes alguns condes. Então eram pessoas que, no geral, nessa qualificação social, estavam posicionadas em um extrato superior. Enquanto os governantes daqui do Rio Grande, da Paraíba e do Ceará que eram chamados de soldados da fortuna. Eram pessoas que não pertenciam à nobreza, mas que, como Portugal não tinha gente o suficiente, não é, para conseguir mandar governantes para todas as suas conquistas, então era necessário mandar pessoas que não fizessem parte da nobreza também participar desse processo governativo. Porque, de princípio, é até importante ressaltar isso também, na teoria, os cargos de governo eram para serem destinados exclusivamente para os nobres portugueses. Mas aí Portugal não tinha nobre o suficiente para enviar para toda a conquista, não é? O que terminava abrindo espaço para os chamados soldados da fortuna. Então, quando se fala de hierarquia espacial, se fala sobre isso, né? Se fala sobre percepções de qualificação dos lugares, sendo colocados alguns lugares mais importantes do que outros. Maravilha. Rapaz, muito bacana a sua pesquisa, viu? Recentemente, nós tivemos no Brasil eleições municipais. Em suas pesquisas, você trabalhou com o processo de nomeação dos governantes coloniais. Você pode falar como funcionavam essas nomeações e como elas se comparam, de alguma forma, ao processo eleitoral vigente hoje? Sim, claro. Eu acho, na verdade, esse tópico, essa questão, envolve um elemento central da minha pesquisa, que aí eu trago, inclusive, essas discussões para a própria sala de aula também, não é? Porque eu trabalhei na questão das trajetórias, das hierarquias espaciais, e tudo isso está relacionado a entender como é que funcionava esse processo de escolha. Não tem como eu estudar as trajetórias, não é? Não tem como eu estudar sobre o governo colonial sem entender como é que esses governantes, eles eram escolhidos, certo? Então, como é que funcionava nesse período colonial, não é? No geral, existia uma instituição chamada Conselho Ultramarino. O Conselho Ultramarino era um órgão lá de Portugal responsável por fazer como se fosse um meio de campo, digamos assim, né? As coisas que aconteciam aqui na América eram reportadas para o Conselho Ultramarino e o Conselho Ultramarino fazia a discussão lá para depois levar para o rei os tópicos do que estava acontecendo aqui na América. E não só na América, né, mas também nas conquistas ultramarinas no geral. E então, esse Conselho Ultramarino, acontecia dentro dele também o processo da escolha dos governantes coloniais. Então, como é que funcionava, não é? Quando eles queriam escolher algum governante para alguma capitania, eles colocavam editais nas portas do Conselho Ultramarino, divulgavam, não é? Falando, ó, em pouco tempo vai abrir vaga para o governo da capitania do Rio Grande do Norte, por exemplo. Aqueles que tiverem interesse em governar a capitania do Rio Grande do Norte, apresentem o que eles chamavam de papéis, não é? Apresentem os seus papéis ao Conselho Ultramarino para concorrerem ao posto. Os papéis seriam basicamente o currículo deles, não é? Para que eles demonstrassem
o que eles tinham feito ao longo dessas vidas que possibilitaria serem nomeados como governantes. Aí depois que abria um processo de cerca de 20 dias, depois desses 20 dias fechava o processo e o Conselho Ultramarino ia analisar os currículos, não é? Os papéis que os interessados pelo governo da capitania enviaram. Então os conselheiros eles iriam fazer essa análise, eles iriam fazer uma discussão para saber quem seria o nome mais apropriado para assumir a capitania e no final eles elaboravam uma lista tríplice, indicando quem eles consideravam o primeiro colocado, o segundo colocado e o terceiro colocado. Depois que eles organizavam essa lista tríplice, eles encaminhavam para o rei, porque o Conselho Ultramarino, ele não decidia nada, não é? Ele estava lá para, com o próprio nome diz, é uma espécie de conselho, para aconselhar. Então, depois que eles faziam essa discussão, eles encaminhavam a lista para o rei para saber se o rei concordava. No geral, na maioria das vezes, o rei concordava com a indicação dada pelo Conselho Ultramarino. Mas algumas vezes não. Tem vezes que o rei escolhia pessoas que nem sequer participaram do processo de consulta, não é? Eu já analisei alguns documentos que se candidataram ao posto cerca de 5 pessoas. O Conselho Ultramarino fez todo o trâmite burocrático, organizou a lista tríplice indicando as pessoas e encaminhou para o rei. Aí no final, o rei só fazia responder: nomeio para a capitania de Pernambuco fulano de tal, que era uma pessoa que nem participou do processo de escolha, não é? E essas nomeações por fora, digamos assim, do processo burocrático, são nomeações que indicam alguns elementos interessantes de análise, né? Primeiro, a questão da importância das conexões na corte. Você possuir conexão na corte era extremamente importante para que você, por exemplo, conseguisse um cargo de governo de um lugar que você tinha interesse sem precisar concorrer com os outros, né? Você conseguia uma indicação direta. Era o famoso QI, que já na época, digamos assim, existia, não é? Então, existia todo um processo burocrático de seleção para escolher esses governantes, mas que no geral, de vez em quando, não é, esse processo burocrático ficava só no papel e o rei terminava escolhendo alguém de uma preferência pessoal dele. E afinal, porque no final das contas nós estamos falando de uma sociedade que, apesar de se relativizar bastante o debate do chamado absolutismo, não é? O rei ainda era a figura central e era a palavra final vinha do rei, não é? Tanto é que quando o Conselho Ultramarino decidia, precisava ainda do aval para saber quem o rei escolheria. Era muito comum também acontecer quando o Conselho Ultramarino fazia a sua lista tríplice, o rei escolhia para ser nomeado a pessoa que ficou em terceiro lugar da lista, não é? Então ia muito de acordo com a opção pessoal do rei mesmo. Mas no geral existia todo esse processo burocrático e é muito interessante nesses documentos porque existia toda uma discussão dentro dos conselheiros, né? Tem um documento falando, o conselheiro fulano de tal acha que o candidato tal é o mais adequado por causa disso, disso, daquilo. Aí elencava todas as justificativas do porquê que ele achava que ele era mais adequado. Aí depois, mas aí o outro conselheiro discordou do conselheiro tal por causa disso, e aí tem toda uma lógica argumentativa, né, deles discutindo qual seria a pessoa mais adequada a assumir o cargo de governo na capitania. Então, assim, diferenciando para os dias de hoje, não é? Porque hoje nós escolhemos os nossos governantes por meio do voto, não é? E naquele período quem escolhia de princípio eram alguns poucos conselheiros que participavam do Conselho Ultramarino, para no final, na verdade, quem decidia mesmo era o rei, não é? A palavra final de quem escolheu o governante da capitania seria o rei. Você falando isso de lista tríplice, eu me lembrei das escolhas dos reitores das universidades, que é via lista. Sim. Também. A comunidade até que escolhe, mas em última instância o presidente da República é quem designa através de uma leitura de uma lista tríplice, né, de nomes que chegam. Enfim, você veja uma herança aí que eu desconhecia, né? Não sabia que essa ideia de lista tríplice já existia lá no período colonial, né? Atualmente você trabalha com ensino básico. Você consegue fazer essa relação dessas leituras acadêmicas, dessas pesquisas do mundo acadêmico que você tem com a educação básica? Se você consegue, como é que você faz para conectar as pesquisas históricas com a sua atuação como professor no chão da sua sala de aula?
Sim, perfeito. Como eu falei logo no início, não é? Meu objetivo da minha qualificação de mestrado e doutorado sempre foi me formar o melhor possível, né, para poder pôr em prática da sala de aula essa formação. Então, ao longo da minha pesquisa, eu muito pensava, não é? Como vai ser a minha atuação em sala de aula, como relacionar isso daqui, né, e fazer a conexão, porque eu vejo isso como um grande desafio, não é? Fazer a aproximação do ensino básico com o ensino superior, porque muitas vezes o que é produzido na academia, não é? Nas universidades, fica muito restrito e não chega aos alunos, no ensino básico, o público no geral, não é? E assim, às vezes eu faço até meia culpa, digamos assim, porque às vezes nesses debates acadêmicos nós nos aprofundamos, fazemos uma linguagem mais rebuscada, não é, mais aprofundada, e com isso a gente vai se separando do público geral, quando na verdade o nosso maior objetivo era de fazer o caminho inverso, não era de trazer essa nossa produção científica para o povo, não é para a gente ficar pensando que isso daqui é para um círculo pequeno de pessoas, de intelectuais para ficarem debatendo. Não, o conhecimento ele tem que ser democratizado, ele tem que ser expandido e divulgado. Mas aí como é que você vai fazer isso se no geral a sua escrita, por exemplo, é extremamente rebuscada no nível de dificultar o acesso de um leitor de um nível educacional que não conseguiu, não é, avançar tanto nos seus níveis educacionais. Então, um dos nossos grandes desafios enquanto historiadores e professores é saber se comunicar, né, com a população no geral. A gente tem que mostrar que a história ela é acessível a todos. E com isso mostrar como que a história, na verdade, ela é apaixonante, não é? Então, muitas vezes eu ficava me questionando como fazer para trazer esses assuntos que eu me aprofundo tanto aqui e participo de debates acadêmicos para a sala de aula, né? Para fazer com que os meus alunos, de alguma maneira, possam também aprender desse aprofundamento historiográfico que eu estou fazendo aqui. E, bem, uma maneira que eu gosto muito de trabalhar com eles, e no geral eles gostam bastante também, é com os documentos históricos que eu uso para desenvolver minha pesquisa. Porque às vezes quando a gente está dando aula de história, né, fica lá na conversa com o aluno falando como é que era. Quando a gente consegue trazer um elemento mais concreto, ó, esse documento aqui, ó, foi escrito há 400 anos atrás. Imagina aí, com você aqui há 400 anos atrás, quando aqui era só mato praticamente, não é uma situação bem diferente do que a gente vive hoje. E tá aqui, ó, esse papel aqui, que uma pessoa 400 anos atrás escreveu. Então, assim, tento trazer o interesse do aluno como se fosse um elemento, o documento histórico, como se fosse algo super chamativo, né? Quase como bora embarcar numa aventura de ver esse objeto histórico aqui, quase como um Indiana Jones, né? Transformando aquele documento numa espécie de relíquia. E assim, chamando um pouco da atenção do aluno de uma maneira mais lúdica mesmo, não é? E com esse documento, eu trabalho a leitura do documento com eles com algumas atividades simplificadas relacionadas a ele. Inclusive, eu trouxe até aqui um exemplo de documento que eu não sei se vai ser possível de mostrar pela câmera. Ó, de como funciona. Primeiro que eu gosto de praticar com eles um pouco da chamada paleografia, né? Que é trazer o documento com a escrita original do período para fazer esse exercício com eles, para ver um desafio com eles, para ver se eles conseguem fazer a leitura do documento. Aqui. Opa. Para cá. Amarela. Olha só. Isso aqui é um exemplo de um documento histórico, tá? Do período colonial. E esse daqui é um documento que a letra tá maravilhosa, na verdade, né? Mas ainda assim o pessoal tem bastante dificuldade na leitura. Mas só de mostrar esses documentos assim, muitas vezes, isso chama bastante a atenção do aluno, né? De pensar, caramba, eu estou aqui com uma relíquia histórica nas minhas mãos, não é? Veja que interessante. Mas assim, eu trago esse documento, mas logo em seguida eu trago também, depois impresso, não é? A transcrição dele, já paleografado, digitado, para assim fazer o trabalho em cima do documento mais acessível. Exatamente. E com isso, muitas vezes, os alunos, eles gostam muito disso, né? Porque sai um pouco daquela questão do professor ficar só falando, explicando as coisas para os alunos, e também não ficar só no livro didático, né? Quando você traz a ideia de que aquele documento é algo precioso, que tem mais de 400 anos, muitas vezes isso chama muita atenção do aluno. E assim eu vou
sempre que possível, pincelando documentos que eu trabalhei ao longo das minhas pesquisas para usar em sala de aula com eles. Professor, eu estou encantado com a sua entrevista. E lhe digo com muita sinceridade, hoje o historiador, professor, pesquisador, ele tem uma responsabilidade enorme para fazer o que o senhor está fazendo na sua sala de aula, que é levar a fonte histórica. Sobretudo num mundo onde a disputa de narrativa, negacionismo, fake news é algo tão são coisas tão presentes na sociedade que influencia no chão da sala de aula os nossos alunos, que o professor de história, mais do que nunca, ele tem que buscar levar para seu chão da sala a fonte histórica. Inclusive no meu mestrado, professor, eu trabalho com fonte, né? Eu trabalho a música como fonte. E tem essa preocupação, então eu achei muito bacana realmente essa sua preocupação com levar para a sua sala de aula a fonte histórica. Isso é algo que eu diria que todo professor de história deve fazer. Outro aspecto importantíssimo que o senhor faz, que eu achei muito maravilhoso, é a questão da sala de aula como espaço de pesquisa, né? Acabando com aquela visão de que a pesquisa histórica só pode ocorrer nos bancos da universidade, que não é verdade. O chão da sala de aula, mesmo no ensino básico, se produz pesquisa histórica, né? Sim. Muito bacana. Inclusive os mestrados na área de ensino de história, de prof-história, têm demonstrado muito isso. A pesquisa no chão da sala de aula de história. Muito bacana, gostei demais aí da tua fala. Sim, eu poderia só complementar rapidamente vontade, da importância desse trabalho com os documentos, porque a ideia não é que a gente está ali na sala de aula formando pequenos historiadores, digamos assim. Não, a ideia é porque você, a fazer um trabalho de análise com documento, você está estimulando a capacidade do aluno de conseguir enxergar nas entrelinhas, não é? De perceber elementos muito além do que está explicitado para ele. Então, não é que ele vai se formar ali um pequeno historiador, ele vai se tornar, na verdade, um leitor crítico capaz de analisar fontes e fazer conexões dessas fontes com informações extras. Então, na verdade, o que a gente está fazendo é um trabalho de formar alunos com uma capacidade analítica cada vez mais avançada, que é um dos grandes objetivos da educação, não é? Transformar os alunos em cidadãos críticos, né? Que tenham a capacidade de analisar as coisas, de receber uma fonte e se questionar sobre a veracidade daquela fonte, saber questionar que tipo de informação pode ter aquela fonte, não é? Saber quem produziu aquela fonte, qual é o objetivo da produção daquela fonte. Então tem todo um trabalho de análise da fonte que vai permitir extrapolar o conhecimento histórico em si. Perfeito, professor. É exatamente isso. Para que ele vá além de um mero receptor de informações e memorizador de fatos e nomes de personagens. Perfeito. Professor, a nossa entrevista, professor, voou o tempo, viu? Estamos chegando aí 1 hora de entrevista e eu havia lhe dito e vou dizer aqui ao vivo. Esse programa, ele traz para a nossa bancada professores, pesquisadores que fizeram mestrado, doutorado, que produziram. A intenção do programa é de dar visibilidade a essas pesquisas que são produzidas e que são colocadas em um repositório para que pesquisadores possam ter acesso para usar em suas pesquisas. De maneira que a gente disponibiliza esse programa aos professores da rede para que eles possam, nas suas salas de aula, levar o programa todo, ou então recortes do programa, para que ele possa debater em sua sala de aula o tema que foi explorado aqui, certo? Para que o que é produzido na universidade chegue no chão da sala de aula no ensino básico. Nesse sentido, nós sabemos que muitos estão na graduação, estão querendo fazer um mestrado, querendo fazer um doutorado e que pode perfeitamente se apaixonar por esse tema que o senhor se apaixonou. Nesse sentido, eu gostaria de que você apresentasse para essas pessoas que poderão estudar esses temas, que bibliografia eles precisam ler, precisam conhecer para estudar essa temática.
Sobre a minha temática de pesquisa, eu diria que tem 3 livros que são importantíssimos, tá? O primeiro deles que eu destacaria se chama Optima Pars, que o subtítulo dele é Elites Ibero-Americanas do Antigo Regime. É um livro produzido pelo professor Nuno Monteiro e a Mafalda Soares da Cunha, que são 2 professores de Portugal, né, da Universidade de Lisboa, que eles trabalharam com uma perspectiva de fazer uma análise das trajetórias e dos perfis governativos de praticamente quase todos os governantes coloniais que a América Portuguesa não, perdão, que o Atlântico português teve. Então eles fizeram um trabalho de amostra realmente enorme, e foi esse trabalho que me inspirou muito a desenvolver o meu, porque o meu trabalho, de certa forma, é um aprofundamento do que eles fizeram, né? Porque eles fizeram um levantamento de diversos governantes, de diversas temporalidades e de diversas espacialidades. Então o meu trabalho seria uma especificação desse trabalho maior que eles fizeram. Um outro livro também que é muito bom se chama Portugal Unido e Separado, do professor Pedro Cardim, também lá de Portugal. Nesse livro, ele vai discutir muito a ideia que, para mim, foi uma das minhas bases conceituais, não é? Que é a ideia das hierarquias territoriais. Então, com esse livro aqui, o entendimento sobre essa questão da sociedade de antigo regime, das percepções de diferenças nos espaços, nos lugares, nos costumes, enfim, diversos aspectos, não é? Vocês vão conseguir ter um entendimento melhor do que eu chamo das hierarquias territoriais por meio desse livro. E por fim, para o caso da América Portuguesa, de um geral, né, tem um livro que marcou bastante o início dessas discussões aqui no Brasil, que se chama Antigo Regime nos Trópicos, que foi produzido lá por volta dos anos 2000, 2001, que é um livro de vários capítulos com diversos professores universitários daqui do Brasil, que trabalharam com uma nova perspectiva da renovação historiográfica brasileira colonial, não é? E nesse livro eles trazem diversos debates, dentre esses diversos debates atualizados, a questão, né, das trajetórias administrativas que teve principalmente, né, um impacto maior na historiografia brasileira a partir desse livro. Maravilha. O nosso programa está chegando ao término. Eu gostaria de agradecer ao professor Leonardo, avisar também a você que está nos assistindo que no dia 25 de novembro, às 19 horas, no auditório do Ministério Público do Trabalho, nós estaremos tomando posse como um novo membro sócio do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, que é uma satisfação muito grande para mim, um motivo de muita alegria. Um abraço para a doutora Joventina, presidente do Instituto Histórico, e agradecimento aos meus pares pelo nosso ingresso como membro do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. No mais, ficamos por aqui. Agradecemos a presença de todos com mais uma edição do programa Isso é História.